Certamente que também não deixaremos de olhar, de dar ênfase para aquilo que é a nossa própria atividade letiva, enquanto Igreja, com a componente que temos didática da Escola Bíblica Dominical e que tem sido, desde a fundação desta Igreja, um esteio importante na instrução da Palavra do Senhor. Mas gostaria de vos dizer que quem se esforça, quem estuda, quem está realmente envolvido em algum trabalho, almeja alcançar sucesso, almeja naturalmente alcançar grandes coisas. E uma das coisas que naturalmente alegra muito aqueles que se esforçam é chegar ao fim a receber um prémio. Vamos passar ali 4 imagens de pessoas jovens que foram premiadas. São alunos estes do ensino secundário, jovens premiados do ensino secundário. Ao centro está uma mulher do governo português que atribuiu os prémios àqueles jovens. São jovens do ensino secundário em Portugal que foram premiados recentemente porque alcançaram sucesso, alcançaram uma margem fantástica de conhecimento, desenvolvimento e aplicação. E por isso mesmo estão aí sendo premiados, cada um tem o seu prémio ali. Não importa quem são, não é essa a minha intenção. O que importa é que são jovens do ensino secundário em Portugal que foram premiados recentemente. A imagem seguinte vai mostrar alguns jovens e outros menos jovens, já foram mais jovens, mas que são também premiados da Fundação Carlos Gulbenkian em Portugal por terem alcançado desenvolvimentos na ciência, sobretudo na ciência médica, que tem levado a ir mais longe, mais distante, nas fronteiras do conhecimento e na sua aplicação também ao domínio científico, àquilo que é o bem-estar, a saúde das pessoas. São jovens, podemos dizer alguns deles com idades inferiores a 50 anos, com mais de 20, com certeza, mas jovens que, como por exemplo os nossos que estão no ensino universitário, daqui a pouco estão exatamente também neste escalão, neste domínio. Como a nossa comunidade não é só de portugueses, vamos olhar um pouco para o outro lado do Atlântico e ver o slide seguinte. Prémio Jovem Brasileiro 2015 em Mogi das Cruzes. Não sei se alguém sabe, alguém do Brasil, sabe onde isto fica. Estado de São Paulo, é verdade. Mogi das Cruzes é uma pequena localidade, fica a 42 km a leste de São Paulo, no caminho de Santos para São Paulo, e fica exatamente, foi iniciada por povoadores portugueses, colonos na altura, no ano 1560, numa localidade perto de um rio, que era o Rio das Cobras. E o Rio das Cobras, na língua tupi-guarani, era dito como Mogi, e daí então Mogi das Cruzes. Bom, é apenas o nome da localidade, mas tem ali vários jovens. Mogi das Cruzes hoje tem centenas de habitantes, tem naturalmente desenvolvido bastante ao longo dos anos e tem uma comunidade de japoneses muito significativa que ali se tem deslocado, indo da sua terra e já ao fim de algumas gerações ali tem criado raízes e tem ficado. Também vários nordestinos, e podem olhar exatamente para o leque de alunos que ali estão e vêm de japoneses a nordestinos, são todos brasileiros nos dias de hoje e todos eles foram premiados por terem alcançado níveis de sucesso que mereceram esse prémio. O slide seguinte são um pequeno grupo de jovens brasileiros que combateram ou criaram um projeto para combater a seca. E alguém pode pensar, seca no Brasil? Sim, em alguns estados há seca. E estes jovens criaram um projeto muito interessante, digamos, com o qual eu tenho alguma identificação, que é fazer um aproveitamento de águas
residuais, águas da lavagem das mãos, do duche, enfim, de águas que são sujas, mas sujas apenas de sabão e que podem ser filtradas e reutilizadas. Aliás, já agora a propósito, isto para quem está em Portugal e que está ligado à construção, está a sair uma determinação, uma postura para que os projetos de hidráulicas, de redes hidráulicas, comecem a contemplar exatamente o reaproveitamento das águas que podem ser reaproveitadas para não serem lançadas na ETARS para tratamento e lançadas depois ao mar. Há tanto a fazer em matéria ambiental, de aproveitamento dos recursos que cada vez são mais escassos e que nós não damos conta. Mas estes jovens ganharam um prémio, porque no seu país consideraram esta é uma necessidade e estão aí. Então vejam as oportunidades que têm. Jovens que nós não conhecemos, nem aqueles portugueses, nem os brasileiros, mas que se destacaram, que se empenharam nos seus estudos e que foram adiante. O slide seguinte deixa-nos uma interrogação. O que é que vai ser destes? O que é que vai ser destes? Não daquele que está ali ao meio, mas o que é que vai ser destes? Dos pequeninos até aos maiores. Será que vão ganhar algum prémio? Quem dera, não é? Será que vão empenhar-se ao longo deste ano letivo para chegar ao fim e ter o maior sucesso? Quem dera. Mas eu pergunto, por que não? Aqueles que estão ali, portugueses ou brasileiros, não importa, não podem ser os melhores alunos da sua escola? Não podem ser os melhores alunos da sua turma? Não podem ser alunos de quadro de honra? Não podem ser alunos que vão ser distinguidos? Está nas mãos de quem? Deles, primeiramente. E por isso mesmo o meu desafio vai exatamente para todos aqueles que estão ali, que se empenhem ao longo deste ano. Não faltem a uma aula, a não ser por doença ou por extrema necessidade. Que se empenhem nos estudos, que atentem bem para aquilo que os professores vão ensinar. Que sejam respeitadores, que cheguem a casa e a primeira preocupação que têm depois de tomarem um lanchinho é fazer os deveres. Estarem preparados para serem os melhores. É pedir muito? É pedir muito? E aqueles que estão ali, agora sejam eles a dizer, é pedir muito de vós? Olha, é pedir muito, jovens estudantes? É pedir muito? Não. Quando nós chegarmos ao final deste ano letivo, eu vou querer ouvir isso. Se foi pedido muito ou não. Mas espero que se empenhem. Sabem, aqueles que são de famílias cristãs, que são de famílias ligadas à Igreja, têm condições extraordinárias para poderem ser os melhores. Não digo isto por vaidade, não digo isto porque nós somos especiais, digo isto porque nós temos uma ajuda tremenda na nossa vida. Sabem qual é? A graça de Deus. Quando Deus está connosco, somos capazes de vencer dificuldades, barreiras. E se outros, mesmo sem ter essa ajuda, conseguiram esses níveis de sucesso e foram por isso mesmo premiados, não é de esperar que os filhos dos crentes, daqueles que vêm à igreja, daqueles que têm o conhecimento da palavra de Deus, daqueles que sabem que podem buscar ao Senhor para ter a orientação e a força, podem alcançar grandes coisas? Deixem-me levar os vossos olhos para um texto bíblico. Um jovem que tinha aprendido com o seu pai coisas extraordinárias acerca da sua relação com Deus. Um jovem que, ainda jovem, teve um desafio tremendo pela frente. Ele tinha a responsabilidade de governar sobre um país, de governar sobre um povo, de governar na descendência de um rei que ali tinha estado durante 40 anos e que tinha dado o seu melhor e era, de facto, um rei por excelência. O seu nome era Salomão. E quando Salomão começou a governar, ele pediu uma coisa ao Senhor. E isso foi
sabedoria. Convido a abrir a Escritura no primeiro livro de Reis, no capítulo 4. Primeiro livro de Reis, capítulo 4. Versículo 29 a 34. E isto, meus queridos, acho que serve de mote, serve de exemplo, serve de orientação, serve de entusiasmo, de exortação para os nossos estudantes. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34. E diz assim o texto bíblico: Ora, Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e conhecimentos múltiplos, e era como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era ele ainda mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o ex-raíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e a sua fama correu por todas as nações em redor. Proferiu ele 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Dissertou a respeito das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao hisopo que brota da parede. Também dissertou sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Quando eu olhei aqui para o que está no versículo 33, dissertou a respeito de, e tem aí uma diversidade de matérias científicas, eu chego à conclusão que, de facto, Salomão gastou bastante tempo na pesquisa, gastou bastante tempo a fazer análises, a experimentar, gastou bastante tempo a fazer comparações, gastou bastante tempo a procurar conclusões. E quando as encontrou, então ele dissertou, ele escreveu, ele deixou de alguma forma para as suas gerações e seguintes. Nós não temos isso na Bíblia, em termos de dissertações, mas temos com certeza muitos dos provérbios que ele compôs. Temos alguns dos cânticos aí. Mas, sem dúvida alguma, aquilo que é de grande destaque foi a sua sabedoria, reconhecida pelos povos ao redor. E, meus irmãos, eu somente quero, a este propósito e com este texto, deixar claro isto. A Escritura diz também, numa outra passagem, no Evangelho de Tiago, capítulo 1, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Eu gostaria de desafiar os jovens da nossa igreja, as crianças, os mais pequenos, a pedir a Deus por sabedoria. Sabedoria para este ano letivo, sabedoria para aquilo que têm a fazer, para que Deus lhes abra o entendimento e entendam tudo aquilo que os professores querem colocar na vossa cabeça. Mas ao mesmo tempo, e disso já iremos falar adiante, que tenham a capacidade de discernimento daquilo que às vezes os professores querem ensinar, que têm que ensinar, que está nos programas, mas que nem sempre está em conformidade com aquilo que são os ensinos bíblicos. E sobre isso eu já irei falar. Mas, meus irmãos, às nossas crianças, aos nossos jovens, há um desafio tremendo que hoje lhes é colocado, de realmente aprenderem, de terem que responder, ainda que às vezes algumas das coisas que têm que responder não sejam aquelas que eles aprendem na igreja, que aprendem em casa, que aprendem no seio da família cristã. Que Deus lhes dê a capacidade de discernimento, de entendimento
e de poder responder em conformidade com aquilo que é o ensino, mas ao mesmo tempo também de manter a sua convicção de uma forma clara, perfeitamente íntegra. Salomão, na sua sabedoria, foi reconhecido por todo o mundo de então. Diz a Escritura que Deus lhe iria dar uma sabedoria como nenhum outro homem teve, nem alguma vez teria. Não estamos a falar certamente do Senhor Jesus, que era singular, incomparável, de uma sabedoria que não era apenas humana, era divina. Mas entre os homens, Salomão é de facto distinguido como sendo alguém de extrema sabedoria, porque Deus lhe a deu. E lhe a deu porquê? Porque ele pediu. Eu gostaria de encorajar os pais aqui, a levar os vossos filhos a orar para que Deus dê aos vossos filhos sabedoria, entendimento, força, capacidade para se ingrarem nos estudos. E certamente que quando chegar à altura, eles se irão esforçar, se irão empenhar ao máximo, darão o seu melhor e terão prémios. Terão prémios. E eu terei o maior prazer em pedir ao Filipe para colocar ali uma fotografia dos premiados da nossa igreja. Porque eu sei que é desta massa que se faz. Eu sei que o que nós temos aqui são diamantes em bruto, precisam de ser lapidados. Damos graças a Deus pelos professores que os vão ensinar e para os quais devemos orar também. Orar também pela professora da nossa igreja, Sónia, que aí está e sabemos que às vezes ser professor não é fácil. Então orar por eles, porque os professores têm uma parte importantíssima, que realmente possa haver uma boa ligação entre professores e alunos, mas o desafio está aí. Gostaria, meus irmãos, de que olhássemos agora para um breve vídeo sobre a Escola Bíblica Dominical. John Wesley, o fundador do movimento metodista, quando estava em sua missão na América, começou um trabalho de ensino para as crianças. Wesley dizia: Deus começa uma obra pelas crianças. A história registra que no ano de 1769, a jovem Hannah Balmore, com 26 anos de idade, criou a primeira escola bíblica em sua residência. Ela aceitou a Cristo através de um sermão de John Wesley e se comprometeu com a evangelização de crianças no domingo pela manhã. 11 anos mais tarde, em 1780, em Gloucester, um jornalista metodista chamado Robert Hicks criou a primeira escola dominical para crianças pobres que viviam abandonadas nas ruas. As crianças só poderiam estudar aos domingos, pois durante a semana trabalhavam até 12 horas diárias. Por isso, Robert Hicks agrupava crianças e adolescentes nas ruas toda semana. Das 10 às 12 horas, estudavam matemática, história e inglês. Das 13 às 17 horas, eram conduzidas à igreja para estudar a Bíblia, conduta moral e ética. Na época foi uma quebra de paradigma na educação, e ele foi chamado de profanador do domingo, mestre dos maus trapilhos, pai e tutor dos vagabundos malcriados. Ainda assim, a imprensa da época comentava favoravelmente esta iniciativa inédita de Hicks. Desde os primórdios, John Wesley falava do valor da escola dominical. Estou convencido de que essas escolas dominicais são a instituição mais nobre de toda a Europa, contando que seus professores e dirigentes cumpram seus deveres. O livro de estudo dessa escola é a Bíblia. Em obediência ao mandado de Jesus, precisamos examinar as Escrituras e manejar bem a palavra de Deus. Em 19 de agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro,
na rua Casemiro de Abril, número 50, no bairro Central, um casal de missionários escoceses, Robert Calley e Sarah Calley, dirigiram a primeira escola dominical em terras brasileiras. Eles são considerados os fundadores da escola dominical no Brasil. Sua audiência não era grande, apenas 5 crianças assistiram àquela aula. Mas foi suficiente para que seu trabalho florescesse e alcançasse os lugares mais retirados do nosso país. Essa mesma escola dominical deu origem à Igreja Congregacional do Brasil. Houve sim reuniões da escola dominical antes de 1855 no Rio de Janeiro, porém, em caráter interno e no idioma inglês entre os membros da comunidade americana. Hoje, no local onde funcionou a primeira escola dominical do Brasil, acha-se instalado um colégio. A escola dominical é comprometida com a família. Quem estuda na escola dominical forma-se e prepara-se para a vida em todos os sentidos. É o lugar de quem quer crescer espiritualmente, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Hoje, 245 anos depois, a escola dominical está presente em todos os continentes, como a maior instituição de ensino do mundo. E nós fazemos parte desta grande escola bíblica dominical do mundo, cada domingo pela manhã, às vezes domingo à tarde, outras vezes em outro dia da semana, conforme é possível, milhões reúnem-se por este mundo fora para estudar a Bíblia. E porquê a Bíblia? Porque é a palavra de Deus. Eu gostaria agora só, permitam-me, 4 ou 5 minutos mais para focar a atenção naquilo que para nós é o livro-texto. Este é o nosso programa de ensino. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. E a minha tradução diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Desde criança, desde pequenino, que Timóteo aprendeu as sagradas letras pela sua mãe e pela sua avó também. Sua mãe Eunice, sua avó Lloyd. O pai de Timóteo era grego, possivelmente não crente, não dado a estas coisas de Bíblia, mas sempre permitindo que a sua esposa pudesse educar o seu filho nos caminhos do Senhor. E por isso mesmo, desde a infância, ele sabia as sagradas letras. Eu quero fazer aqui um ponto de honra às mães desta igreja, que não têm maridos crentes, mas que têm tido esta preocupação e esta posição de procurar trazer os seus filhos desde pequenos à casa do Senhor e ensiná-los na palavra do Senhor. Honra lhes seja feita. Porque, de facto, eu posso imaginar as lutas em casa para que muitas vezes pudessem trazer os filhos à igreja para serem ensinados. Dou graças a Deus por cada uma delas e oro para que os seus filhos possam crescer na palavra do Senhor. Um segundo aspecto, então, tem exatamente aqui aquilo que o apóstolo Paulo tanto claro deixa, que é toda a Escritura, aquilo que nós temos são 66 livros, 37 do Antigo Testamento, 29 do Novo Testamento. Todo este conjunto de livros fazem parte da Escritura. E esta Escritura, palavra de Deus, escrita pelos homens, cerca de 40, ao longo de cerca de 1600 anos,
mas que tiveram uma orientação. O Espírito do Senhor estava lá, porque diz a Escritura aqui, toda a Escritura é divinamente inspirada. Todos aqueles homens, profetas, Moisés, patriarcas e outros, escreveram inspirados por Deus. E sobre esta questão da inspiração, muito eu poderia dizer, mas vou procurar ser muito sintético, muito direto. Foi Deus que inspirou. Quer dizer com isto que aqueles que escreveram, aqueles que foram os autores humanos da palavra de Deus que nós temos, não inventaram, não escreveram aquilo que lhes apetecia, mas eles escreveram inspirados por Deus, guiados por Deus. Há várias teorias de inspiração, nas quais eu não vou entrar, isso é matéria teológica, mais para uma outra aula, mas neste sentido que Deus, eu creio, manteve o vocabulário, manteve a forma de expressar de cada um deles, mas assegurou que a mensagem que iria ser escrita, que iria ser anunciada, era exatamente a mensagem que Deus queria que fosse anunciada. E este divinamente inspirado está exatamente aí. Deus controlou a mente, controlou o coração, manteve o vocabulário, manteve a forma de expressar e por isso mesmo, quando nós chegamos, por exemplo, a textos do Novo Testamento, nós vemos um texto, uma carta escrita do apóstolo Paulo num grego que é excelente. Vemos Lucas a escrever grego de uma forma excelente, mas temos outros homens que escreveram numa linguagem mais simples, ainda que em grego, naturalmente, uma linguagem mais simples, mais direta, porque era naturalmente o seu vocabulário, era a sua linguagem, não tinham aqueles conhecimentos gramaticais, aqueles conhecimentos mais eruditos, como por exemplo o apóstolo Paulo tinha. E o apóstolo Paulo tinha estudado para isso mesmo. Então, os escritos, por exemplo, do apóstolo Paulo ou de Lucas, são diferentes dos escritos de Pedro ou de João, que eram pescadores, homens simples, diretos, mas que foram inspirados por Deus e usados por Deus. E, meus irmãos, isto deixa-me aqui também um apontamento importante que eu gostaria de sublinhar. Não importa que diploma nós temos, não importa que qualificações nós temos, se nós nos deixarmos colocar nas mãos de Deus, Ele é capaz de fazer grandes coisas de nós. Independentemente de, basta que sejamos obedientes e que deixemos que Ele possa atuar em nós. Foi isso que Pedro e João fizeram e por isso mesmo as cartas, os evangelhos, os escritos de Pedro e João são tão apreciados também, porque é uma linguagem muito direta que Deus naturalmente usou e inspirou. Então toda a Escritura é divinamente inspirada. E agora para quê? Proveitosa para ensinar. Nós somos ensinados pela palavra de Deus. Nós aprendemos coisas acerca de Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus, quem Ele é, como é que Ele se relaciona, do plano de Deus de salvação, daquilo que vai acontecer no futuro. Certamente que muitos estarão preocupados com o fim dos tempos, com o Apocalipse. E quando alguns entram pelo livro do Apocalipse, ficam tão confusos, não é? Mas o Apocalipse é uma coisa que Deus revelou, notem, não a Paulo, o erudito, não a Lucas, o médico, mas a quem? A João. A João, pescadores. Aquele discípulo amado. Deus tem destas coisas. Deus olha para cada um de nós e usa-nos. E Deus usou João para revelar as coisas que hão de acontecer. E usa-nos a nós para olhar para o texto bíblico e deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós, para nós entendermos a palavra de Deus. E por esse entendimento nós somos ensinados. Com esse entendimento nós somos repreendidos de alguma coisa que estamos a fazer que não está em conformidade com a palavra de Deus. E porque somos repreendidos temos que ser corrigidos, porque queremos fazer aquilo que está certo. E então somos instruídos em justiça. E qual é o propósito de tudo isso? Para que o homem de Deus, se quiserem, vamos colocar aqui a mulher de Deus, vamos colocar aqui o jovem de Deus, a criança de Deus, para que todos nós possamos ser o quê? Perfeitos e perfeitamente instruídos. Para quê? Para ficarmos sentados no banco, a ouvir. Não. Para podermos trabalhar, servir ao Senhor para toda a boa obra. Eu quero, meus irmãos, terminar
deste modo. Primeiro, fazer o encorajamento muito forte, muito veemente, do fundo do meu coração, a todos aqueles que são alunos da Escola Dominical e aqueles que ainda não são e que vão passar a ser. Que possam estar cada domingo aqui, fazer todos os possíveis para estar cada domingo aqui às 10h30, 10h30, 10h29, 10h30, pelo menos. Aqueles que são da classe de adultos, sabem a que horas é que eu começo? Às 10h30. Estejam 2 ou estejam 20. Porque se eu começar às 10h40, o que é que vai acontecer? Vão se habituar a chegar às 10h40 porque o pastor chega mais tarde. Eu quero aqui fazer uma homenagem e uma palavra de gratidão aos professores. Muitos professores das várias classes preparam-se durante a semana para chegar aqui ao domingo às 10h30 e dar o seu melhor para os alunos. Quem chega às 10h45, chega às 11h, já perdeu uma parte. Não deixe o seu professor ficar desanimado por causa disso. Então quero deixar aqui um encorajamento. Meus irmãos, estamos a recomeçar e vamos procurar estar aqui no próximo domingo e todos os domingos para diante às 10h30 para todas as classes. Certamente que os professores têm que ser os primeiros a chegar, certo? E muitos têm sido. Eu quero dar graças a Deus pelos professores da nossa classe, das nossas classes.